Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai voltar a falar sobre Tarsila do Amaral, tá bom? Então, vamos lá. Ela nasceu na cidade de Capivari, São Paulo, em 1886. Em 1916, começou a trabalhar no ateliê do escultor sueco radicado em São Paulo, William Zadig, com quem aprendeu a modelar. 4 anos depois, foi para Paris para ter contato com a produção europeia e aperfeiçoar-se. Lá, conheceu a produção dos cubistas, dadaístas e futuristas. Seu interesse coincidiu com o fortalecimento do modernismo em São Paulo. De volta ao Brasil, ela conheceu grandes nomes do modernismo, como os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. A essa altura, passou a pintar com cores mais ousadas e pinceladas mais marcadas. Viveu um romance com Oswald de Andrade e ambos formaram um dos casais mais conhecidos das artes brasileiras. Tinha como maior interesse pintar elementos tipicamente brasileiros. Seu quadro mais famoso, o Abaporu, foi um presente para Oswald. A pintura estimulou o escritor a fundar o movimento antropofágico. Com cores e traços inconfundíveis, ela retratou o Brasil de forma única e revolucionária. E entrou para a história como uma das principais representantes do modernismo no país. Tarsila do Amaral. Bom pessoal, esse foi um breve vídeo a respeito de Tarsila do Amaral. A gente já havia falado sobre ela em outras aulas, mas para finalizar, deixar o conteúdo fechadinho, a gente vai para a nossa antepenúltima aula de arte. Esse é o quadro Operários de Tarsila do Amaral de 1933. Esse quadro, pessoal, ele ressalta atividades industriais de São Paulo, do estado de São Paulo. Para a gente fazer um contexto do quadro, como já foi dito, ele foi pintado em 1933. Tem uma temática social, que é a respeito dos trabalhadores das indústrias, não é isso? O quadro, ele retrata 51 operários da indústria pertencente ao acervo do governo do estado de São Paulo. A partir do que vocês estão vendo, e a partir do que eu já disse, né, que o quadro ele retrata ele faz uma crítica social referente aos trabalhadores da indústria, né, isso? E a gente vai fazer uma interpretação rápida, geral do quadro, ok? Então aqui a gente está vendo 51 pessoas, como já foi dito anteriormente, não é isso? Todas essas pessoas são iguais? Não, elas não são iguais. Até porque elas têm cor de pele diferente, elas têm feições diferentes. Então a gente pode dizer que aqui há uma mistura de etnias, há uma mistura de raças, ok? Há uma mistura de pessoas. A gente tem uma diversidade de pessoas aqui, tanto pelas características físicas, né, as expressões faciais dessas pessoas. Só que o que a gente pode dizer que é igual é a sua característica profunda, que é a tristeza. Será que essas pessoas estão felizes? Será que essas pessoas estão de bem?
com a vida? Será que elas estão satisfeitas com o trabalho dela? E que trabalho é esse, professor? Bom, se é operários, é porque trabalha em indústria, né? Isso, então, o nome do quadro é o quê? Operários. Então, operários se faz referência a essas 51 pessoas aqui. Se é operários, então eles trabalham em indústria. Tanto que a gente tem uma fábrica aqui atrás, não é isso? Não posso dizer se é uma fábrica ou se é uma usina, mas, no modo geral, é uma indústria, tá bom? Então, vamos associar essa indústria a essas pessoas aqui, ok? Então, essas 51 pessoas, segundo Tarsila do Amaral, trabalhavam nessa indústria. E essas 51 pessoas, elas mostram como eram os operários, como viviam os operários naquela época, ok? Então, pelas características, pelas expressões faciais, essas pessoas estão felizes ou elas estão tristes? Elas estão satisfeitas ou elas estão insatisfeitas com o trabalho delas? Não é isso? E aí, o que é que vocês me dizem? Elas estão insatisfeitas com o trabalho, mas por que será que essas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho nessa indústria? O que é que essa indústria causou nessas pessoas para que elas ficassem insatisfeitas? Será que é o trabalho que é muito e o salário é pouco? Será que os direitos trabalhistas dessas pessoas estão sendo estão sendo executados? Será que essas pessoas elas estão tendo seus direitos, os seus benefícios trabalhistas ou não, né? Então, pela expressão facial, você já está respondendo todas essas perguntas, né? Quando a gente está feliz com o trabalho da gente, quando a gente está satisfeito com o trabalho da gente, a gente não tem essas características, né? A gente é feliz, a gente é de bem com a vida, ok? Então, pessoal, a partir disso, Tarsila do Amaral quis retratar operários de uma determinada época que não estavam felizes com o trabalho que elas executavam nas indústrias. E não era em uma indústria específica, era num contexto geral, num contexto totalitário, entendeu? Então, até hoje ainda existe, né, trabalhadores de determinadas indústrias que ainda têm os seus direitos vetados, né? Que ainda não possuem todos os seus direitos, e não só trabalhadores de indústrias, mas trabalhadores no geral, né? Independente da situação. Ainda tem pessoas que não têm os seus salários, os seus direitos garantidos. E é a partir dessa visão, né, que eu gosto muito de trabalhar esse quadro quando a gente fala sobre o Dia do Trabalhador, que é dia 1º de maio, porque ele retrata muito bem o sofrimento ainda da população mais pobre, mais carente, né, que precisa-se do emprego, né? Então, a partir disso, a gente vai para a atividade que eu separei para vocês. E a atividade é essa de apenas 4 questões, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: vocês ou respondem aqui ou respondem atrás da folha, tá bom, pessoal? Vocês podem responder ou aqui ou atrás da folha. Se atrás da folha, mas vocês têm que identificar a questão. Se vocês forem responder a primeira questão, coloca o número 1 e coloca a resposta, tá bom? Então, estes trabalhadores são da cidade ou do campo? Aí vocês vão dizer, a partir do que vocês observaram no quadro.
O local onde eles trabalham aparece aí na cena? Explique. Terceiro, esses trabalhadores representam uma amostra da população brasileira na época. Eles todos pertencem a uma mesma etnia? Tipo assim, o que é etnia? Vocês vão ter que pesquisar. Então eu sugiro que vocês pesquisem essa palavra etnia para poder responder essa pergunta. E a quarta é: o que a seriedade dos trabalhadores pode revelar quanto ao trabalho nas fábricas no início do século passado? Esse jeito duro, essas expressões, podem dizer o quê sobre o trabalho delas? Será que era um trabalho bom, um trabalho ruim? Estavam satisfeitos? Não estavam satisfeitos? Aí vocês vão colocar nessa quarta questão, né? Como é a partir daquilo que vocês viram no quadro? Será que o trabalho dessas pessoas era bom, era ruim? Aí vocês vão ter que dizer aqui. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no WhatsApp, tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu fico aguardando foto da atividade, tá bom? Outra coisa, pessoal. Hoje nós temos apenas aulas de matemática e de arte. A aula de geografia foi na terça-feira junto com a aula de história, tá bom, pessoal? Então, é isto.